Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Aleluia. A partir do versículo 32 em diante. Glória a Deus. Hebreus 10, do 32 em diante. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos nossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos pedir que o Senhor nos faça compreender essa palavra já revelada. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados somente a Ti, ó Pai. Tu és digno de toda honra, Senhor. Senhor, Tu és digno de toda glória. Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda majestade. E queremos aqui, meu Deus, te pedir que o Senhor venha falar conosco. O Senhor venha iluminar o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua palavra. Nos faz compreender esta palavra, meu Deus, que o Senhor já nos revelou, ó Deus, por meio da escrita. Fala conosco, Senhor. Põe no nosso coração a Tua palavra, de tal forma que ela modifique, ela transforme todo o nosso ser, todo o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Você pode sentar-se, queridos. Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Eu gostaria de, nesta noite, baseado nesse texto da palavra do Senhor, gostaria de falar convosco, irmãos, nessa noite de Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Gostaria de falar convosco um tema que é a importância da perseverança. Amém, queridos? Por que é necessário o cristão ele perseverar, continuar perseverando? Todos nós temos uma advertência do Senhor Jesus, que nós devemos perseverar, que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Aquele que perseverar até o fim, diz o Senhor Jesus, será salvo. Então, já existe essa ordem do Senhor, que a nossa salvação ela está condicionada a uma vida de perseverança. Amém, irmãos? Está condicionada a uma vida de luta, de perseverança na presença do Senhor. E aí, eu queria aqui, irmãos, procurar entender, junto com você por meio da palavra, o que pode levar alguém a ficar desanimado, a deixar de perseverar. O cristão ele é orientado, ele é instruído a perseverança. Na verdade, uma das doutrinas que nós temos como tão preciosas é exatamente a perseverança.
amém? A perseverança no nosso Deus, amém? Vou trocar aqui o microfone. Aleluia, agora melhorou, amém? Então, irmãos, a importância de nós termos uma vida de perseverança já está na palavra. Mas o que leva um cristão que sabe, né, que precisa perseverar, a não levar tanto a sério a perseverança em sua vida? Eu quero voltar com você aqui um pouco no passado das Escrituras. A igreja judaica, e essa carta aqui aos Hebreus, ela foi escrita para a primeira igreja que existiu, a igreja dos judeus. É por isso que é aos Hebreus, amém? Aos descendentes de Abraão. Então, esses irmãos aqui, que são alvos da carta aos Hebreus, foram os primeiros a se converterem, foram os primeiros a sofrerem muitas perseguições por causa do Evangelho. Então, quando Jesus ele chega, ele prega, ele faz muitos milagres, depois ele morre, ele ressuscita, e os apóstolos são enviados e eles começam a pregar a palavra de Deus. Pedro, em uma de suas pregações, consegue ganhar 5.000 pessoas para Jesus. Depois, isso lá na Judéia, amém, irmãos? Ali em Jerusalém. Depois, ele, no segundo sermão de Pedro, ele leva mais 4.000 pessoas a se converterem. E as pessoas continuam se convertendo ali em Jerusalém. À medida que a pregação continua, a igreja vai crescendo, vai crescendo. E no início da igreja, a própria igreja era instruída que Jesus iria voltar logo. Então, os irmãos que se converteram, os hebreus que se converteram, eles esperavam a volta de Jesus imediata. Amém? Ele foi, mas daqui a pouco ele já volta para vir nos buscar. Jesus, ele tinha, depois da ressurreição, ele ficou 40 dias ali com os discípulos. Ele ficou ausente apenas 10 dias. Depois ele volta, se manifesta no meio deles e manifesta a sua glória, come com eles, instrui eles, e eles ficam fortalecidos, se convertem de tal forma que se tornam pessoas inabaláveis na fé. Eram os apóstolos do Senhor. Então essa fé foi comunicada aos primeiros convertidos. As pessoas que se converteram, elas se convertiam na certeza de que Jesus ia voltar logo, e elas abriam mão dos seus bens, elas abriam mão daquilo que elas pretendiam ainda ter nesse mundo. Eles começaram a pensar somente nas coisas celestiais. Aí a gente lê em Atos dos Apóstolos, a igreja vendendo seus bens, pessoas vendendo seus bens, distribuindo entre a igreja, porque a esperança era que Jesus voltasse logo. Mas Jesus não volta logo como eles esperavam. E aí a perseguição aumenta. À medida que a perseguição aumenta, a igreja cresce, ela vai aumentando também, muitos convertidos. Nesse período aqui, irmãos, a igreja já tinha ocupado, já tinha chegado em vários países da Europa. Lá na capital do Império Romano, lá em Roma, já existia igreja. Amém, queridos? O Evangelho já tinha chegado aos gentios. E aí, esse povo aqui no início, que passaram por grandes perseguições, que sofreram muito, que lutaram muito, agora estavam se sentindo de alguma forma desapontados, porque eu acredito aqui que essa é uma das razões porque muita gente se desanima, é que a pessoa cria uma certa expectativa que Deus ele não deu. Amém, irmãos? O próprio Jesus disse que ele não saberia a hora que ele viria, que ele voltaria, nem os anjos do céu, somente o Pai sabia quando o Filho do Homem deveria vir. Então a igreja imaginou que Jesus voltaria naquele período, naquele tempo, esquecendo que Jesus disse que o Evangelho tinha que chegar no mundo todo, que o Evangelho tinha que alcançar o mundo todo, para testemunho de todas as nações. E aí o tempo passou, o pessoal lembrou que eles foram perseguidos, que eles tiveram seus bens espoliados. Nós lemos aqui o texto, olha só, versículo 32, e aí a gente vai entender o contexto desses irmãos, porque eles estão desanimados. Assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos.
A igreja aqui dos Hebreus, eles tinham recebido a palavra, eles foram iluminados e se converteram. E por eles terem se convertido, eles começaram a sofrer perseguição, começaram a sofrer muitas lutas em suas vidas. E aqui o apóstolo começa a citar algumas coisas. E ele diz: olhos postos como em espetáculo, tanto em opróbrio quanto em tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, essa igreja foi uma igreja que foi perseguida, que foi assassinada, que tiveram seus bens roubados, tomados. Amém, queridos? E eles suportaram muito bem isso. Eles suportaram a luta, eles perseveraram na fé, eles creram na palavra de Deus, eles obedeceram e ficaram firmes diante das lutas. O versículo seguinte, nós lemos o versículo 24, diz assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Amém, queridos irmãos? Observe isso. A igreja, naquele período que eles estavam sofrendo as tribulações, que eles estavam sofrendo as perseguições, eles receberam isso com alegria. Jesus estava voltando. Isso aqui para mim não importa. Diga glória a Deus. Então, vou perder bens, vou perder casa. Se eu perder a minha vida, eu já ganhei a vida. Então, eles estavam se alegravam e até mesmo ter os seus bens roubados, saqueados. Eles eram expulsos das suas casas, viviam vagando, ficavam sem moradia certa, ficavam vagando por tudo quanto era lugar, escondendo-se nas cavernas, escondendo-se nos sepulcros. Era uma igreja perseguida e eles passavam isso com alegria. Só que o tempo foi passando. Eles perceberam que a maldade, que o mal continua aumentando, as pessoas continuam aumentando a sua maldade, e a igreja não percebia nenhum alívio sobre eles, e isso começou a desanimá-los. Isso começou a fazer com que aqueles irmãos daquela igreja começassem a reavaliar a sua fé, começassem a reavaliar a sua vida cristã. E aí você vai ler no capítulo 10 mesmo, temos textos assim muito fortes, irmãos. Quando você lê a partir do versículo 19, aqui no capítulo 10, e mesmo o apóstolo mostrando que agora nós temos uma liberdade extraordinária para entrar na presença de Deus, eles estavam abandonando suas congregações, esses irmãos estavam abandonando a fé, eles estavam blasfemando de Jesus, estavam desprezando Jesus, e é por isso que o texto aqui de Hebreus, no capítulo 10, é muito forte. Olha, leia aqui comigo, queridos, só para você ter uma ideia, no versículo 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Esses irmãos foram iluminados, eles se converteram, mas as tribulações, as lutas, chega um momento que eles começaram a desanimar e começaram a reavaliar a sua vida cristã. Hoje eu me tornei crente, eu me tornei servo de Deus. No início da minha fé, todo mundo zombou de mim, as pessoas zombavam de mim, porque agora eu era crente, agora eu ia ser pastor, agora eu ia enganar os irmãos, e eu sofri, você que sabe, sofreu essas coisas, esse tipo de perseguição. Amém, queridos? Eu louvo a Deus que aqui no nosso país nenhum de nós fomos ameaçados de morte por servirmos ao nosso Deus agora. Mas no início da igreja cristã evangélica aqui no Brasil, houve sim perseguição, inclusive perseguição de morte. Muitos missionários foram mortos aqui no Brasil pela igreja católica. Então a história da igreja aqui, a igreja evangélica aqui no Brasil, não foi diferente das de em outros países. Houve perseguição, houve morte, mas aqui os irmãos eles começaram a analisar: eu perdi tudo por servir a Deus, eu perdi tudo por me tornar cristão, e o que foi que eu ganhei com isso? Eles começam a reavaliar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Muitos daqueles que se converteram na pregação de Pedro, muitos daqueles que se converteram na pregação apostólica, voltaram para o judaísmo, e
Eles chegavam a expor o sacrifício de Jesus, zombavam do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, do que ele fez, porque eles perderam a fé. Olha aqui, o texto diz, no versículo 27, diz: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E aí o apóstolo vai lá no passado e diz: olha, no período da lei, lá na lei, se alguém rejeitar a lei de Moisés, é morto. Amém? É condenado à morte. Não tem misericórdia para quem rejeita a lei de Moisés. Basta 2 ou 3 pessoas confirmarem que essa pessoa rejeitou a lei, que ela quebrou a lei, que ela era morta. Se a pessoa quebrasse o sábado, ela era morta. Se cometesse algum pecado contra Deus, ela era morta na hora. Se ela blasfemasse o nome do Senhor, o nome de Deus, ela era morta na hora. E aí ele usa isso aqui. Se na lei havia uma pena tão severa para quem quebrasse a lei de Moisés, ele diz assim, ó, versículo 29: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Tudo aquilo, irmãos, que a palavra de Deus condenava, eles estavam fazendo, estavam blasfemando do Espírito Santo, estavam zombando do sacrifício de Jesus, desprezando o sangue do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É por isso que o autor ele vem confirmando, diz, no versículo seguinte, ele diz assim, Espírito da graça: ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E aí a gente pode trazer isso também para a nossa vida, porque ainda que nós não estejamos aqui sendo perseguidos de morte, muitos de nós fomos iluminados pela palavra. Quantas pessoas receberam o Evangelho? Quantas pessoas sentiram o toque do Evangelho, sentiram o toque do Espírito Santo? Quantas pessoas foram convencidas pelo Espírito de Deus que a vida que estavam vivendo era errada? E nós fomos instruídos, iluminados pelo Espírito Santo, que há uma vida nova depois dessa, para aqueles que perseveram na fé, mas que também há uma condenação eterna para aqueles que rejeitam a fé. Amém ou não é, igreja? É isso que nós temos. E aí muita gente conhece isso, recebeu a palavra, foi instruído na palavra, e na hora da luta, na hora da perseguição, na hora da dificuldade financeira, porque eu não tenho salário, porque eu não tenho emprego, então eu não vou mais servir a Deus, porque eu ia servir a Deus se ele me desse um emprego. Como ele me deu emprego, então eu não vou ser crente. Isso aí a pessoa nunca se tornou cristão. Mas a palavra do Senhor está falando de gente que foi iluminada, foram batizados, que foram verdadeiramente alcançados pelo Evangelho, e que na hora da tentação preferiram desprezar o Salvador. E aqui é muito grave. Essa condenação não é para uma pessoa que falha, não é para uma pessoa que cai numa fraqueza que tem e depois retorna para o Evangelho. Não, é alguém que se soberbece contra o Evangelho, é alguém que se torna apóstata, ele declara apostasia, ele rejeita Cristo. Esse é o tipo de pecado que esse texto está se referindo. É aquela pessoa, irmãos, que blasfema do Espírito Santo, é aquela pessoa que é apostata da sua fé. E aí ela vai estar inclusa nisso aqui. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A pessoa torna-se inimigo de Deus. Antes era filho, agora torna-se o adversário do Deus vivo, por vontade própria, porque não gostou do que recebeu, achava que tinha uma ideia, na verdade, de uma vida cristã, de uma recompensa deste mundo, e descobre que a recompensa ela sim vem. Deus ele cuida dos seus servos. Amém? Não, amém? Deus cuida da gente. Eu tenho sido cuidado, cada um de nós tem sido cuidado pelo Senhor. Às vezes está desempregado, mas não falta alimento na nossa mesa. Diga glória a Deus. Às vezes você está passando por lutas, está endividado e você não sabe o que vai fazer, mas Deus ele abre portas, ele cria situações. Daqui a pouco você está trabalhando,
está pagando as suas contas, porque o Senhor cuida de nós. Diga glória a Deus. Mas, irmãos, nós não aceitamos a Jesus por isso. Nós não aceitamos o Senhor Jesus para a gente ter um bom emprego. Você não aceitou Jesus para ter um bom casamento, não. Você não recebeu a Cristo, sabe, querido, para ficar bonito na foto. Não. Nós aceitamos a Jesus para nos livrar do fogo do inferno. Nós aceitamos a Jesus porque somente Ele pode nos perdoar os pecados. Não é para ter emprego, não é para ter isso. Deus nos dá isso? Dá, porque Jesus disse que isso é um acréscimo. Ele vai acrescentar em nossa vida tudo que nós necessitarmos. Mas o cristão tem que entender: você recebeu a Cristo para ter a salvação da tua alma. Porque sem Jesus você vai para o inferno. Sem Jesus nós vamos queimar de eternidade a eternidade. Sabe por quê, irmão? Naturalmente o homem é inimigo de Deus. É o que diz a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3 e também versículo 4. E versículo 4 diz assim: fiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se em inimigo de Deus. Então, quem é que não estava no mundo? Quais de nós, quem de nós, eu quero dizer, quem de nós não estava no mundo, não vivia no mundo? Quem de nós não estávamos no pecado lá no mundo? Então, naturalmente já éramos inimigos de Deus, mas Ele, em sua misericórdia, em sua compaixão, enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, pagando a nossa conta. Ele pagou a conta dos seus inimigos, que éramos nós. Diga glória a Deus. Perdoou nossos pecados por sua graça. E aí Ele nos traz para o seu reino e nos promete uma glória eterna enquanto estivermos vivendo nesse mundo, que tudo neste mundo é temporário. Meu nome. A saúde é temporária, a juventude é temporária, tudo é temporário. Quem aqui não se lembra quando você tinha 13 anos? Quem não se lembra aqui quando tinha 16 anos? Quem não se lembra aqui quem tinha até menos idade? Você lembra que quando você era criança, tem pessoas aqui que são da minha idade, até mais velha do que eu, que você corria na chuva, tomava banho de chuva. Hoje você não pode ver nem a chuva, porque se vê a chuva e cai um sereno de chuva, já está gripado. Você olha a chuva e fica logo com medo. Antes corria na chuva. Aqui no nosso estado, principalmente quem era do interior, quem não subiu num saizeiro para apanhar açaí? Amém, irmão? Quem não pisou no formigueiro? Então, muita coisa nós vivemos, mas tudo já passou. Hoje você olha, o seu rosto não é mais tão belo como era antes. Amém, irmãos? Você olha, tem traços do tempo, tem aí rugas que são muito importantes. Diga glória a Deus. Rugas são muito importantes, elas falam do seu tempo, da tua maturidade, da tua inteligência, da tua sabedoria também. Ela não só tira a nossa beleza, ela traz outra beleza, né? O tempo traz outra beleza, que é a sabedoria. Amém? E se a pessoa que já viveu mais tempo souber aproveitar essa sabedoria, vai poder instruir muito bem seus filhos, seus netos, seus bisnetos, com certeza. Amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor, ela vem nos trazer essa realidade da igreja. Nós, irmãos, não aceitamos ao Senhor Jesus para termos uma vida financeira cheia de dinheiro. Agora todo ano eu vou trocar de carro porque eu sou crente. Todo ano eu vou comprar uma casa de praia porque agora eu sou crente. Eu tinha casa, agora eu vou ter uma casa, vou ter 2 casas. Não, você só vai ter a salvação da tua alma. Se o Senhor achar que você tem estrutura para administrar bens, para cuidar de bens, Ele vai te encher de bens. Ele vai te fazer rico, diga glória a Deus. Financeiramente, porque espiritualmente você já é rico. A tua riqueza está no céu, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A nossa cidade é feita de ouro. As portas da nossa cidade são feitas de pérolas. A nossa riqueza toda está no céu. Mas aqui Ele nos dá algumas coisas para que a gente possa viver. Então nossos olhos têm que estar nas alturas.
está olhando as coisas do alto. E a igreja aqui, aos Hebreus, depois de enfrentar tantas lutas, de enfrentar tantas crises em suas vidas, eles começaram a abandonar a fé, começaram a desistir da sua vida cristã. E aí, o apóstolo aqui ele cita algumas coisas. Versículo 34 diz assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Amém, irmãos? A igreja ela tinha essa consciência. Essa igreja tinha a consciência de que a sua maior riqueza não era a terrena, que a sua maior riqueza era a eterna. Querido, a sua maior riqueza não é a que você tem aqui. Você pode se tornar um grande empreendedor, um grande empresário, você pode se tornar uma pessoa milionária, mas isso não será a tua verdadeira riqueza, porque o tempo passa e leva tudo, leva a beleza, leva o dinheiro, leva a saúde, leva a vida. Mas quem permanece no Senhor, quem está no Senhor, quem serve a Deus, vai permanecer para sempre. Amém, queridos? Coloque seu coração na eternidade. Temos que colocar o nosso coração na eternidade, não no que é passageiro. Tudo passa. O tempo passa, como já falamos, eu repito, tudo vai passar. Mas quem serve ao Senhor, diz a Bíblia, permanecerá para todo sempre. Só que quem serve a Deus não vai somente permanecer para todo sempre. Quem serve a Deus está garantido, irmãos. A palavra diz aqui que está garantido. Olha só, os nossos bens duráveis. Nós temos bens permanentes e duráveis. Permanentes já para sempre. Duráveis para sempre. Coisas, ou seja, além de ser bens para sempre, são bens que não estragam. Diga glória a Deus. Tudo nesse mundo se estraga. Se você comprar um carro hoje mais sofisticado que você tiver condições de comprar, compra um carro 0 km hoje, daqui a 5 anos ele está só bagaço. Daqui a 5 anos ele já não é. Não, nem tem 5 anos. Daqui a 2 anos já perdeu a validade. Já tem outro melhor do que ele. Amém, irmãos? E se você não for um bom condutor, for um bom proprietário, você estraga. Você pode fazer a sua casa, colocar os melhores materiais decorativos, melhor porcelanato. Amém, irmãos? Pode colocar, fazer o melhor possível. Daqui a 5 anos já ultrapassou, já passou. Mas os seus bens da eternidade, eles são duráveis. Eles não perdem a validade, irmãos. E é para todo sempre. Diga glória a Deus. Será para toda a eternidade. Então o Senhor está dizendo: filho, olha mais para aquilo que tem valor. Começa a avaliar e valorizar o que tem valor. Para de ficar medindo a tua vida, medindo o teu valor pelas coisas deste mundo. Esse mundo tudo perece. Amém, meus irmãos? É por isso que nós temos que entender a importância da perseverança. Quando nós olhamos para este mundo, nós começamos a nos sentir traídos, nós vamos nos sentir abandonados, nós vamos nos sentir um monte de coisa, quando não é verdade. Por isso temos que olhar para onde devemos olhar, para a eternidade com o Senhor. Tudo que você conquistar aqui nessa terra, quando você partir, vai ficar na terra. Mas tudo que você fizer para Deus, tudo que você fizer na presença do Senhor, toda obra que você fizer, a palavra de Deus diz, vai te acompanhar para toda a eternidade. E lá você vai ser recompensado. Diga glória a Deus. No versículo 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ela tem grande recompensa, irmãos. Olha que coisa tremenda. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Como é que está a tua confiança no Senhor? Está abalado porque o teu casamento não está com problema? A tua confiança em Deus está abalada porque você está desempregado e perdeu o emprego? A tua confiança em Deus está abalada porque você está doente? A tua confiança em Deus está abalada porque você perdeu um ente querido? Nada pode abalar a nossa confiança.
Amém, irmãos? E nós só teremos uma confiança inabalável a Deus se nós colocarmos os nossos olhos, o nosso coração no que é correto. Se começarmos a colocar a nossa esperança, a nossa alegria em coisas que o Senhor não nos ordenou colocar esperança, nós vamos nos frustrar. Como eu acabei de falar, se alguém aceitou Jesus porque queria ter um emprego bom, vai se frustrar. Alguém aceitou Jesus porque queria fazer uma faculdade, pode se frustrar, pode ser que não dê certo. Eu aceitei Jesus porque eu quero ter um casamento maravilhoso. Você pode se frustrar. Você pode casar com um príncipe e acordar com um sapo. Amém, irmãos? E aí, o que acontece com isso? Você vai desistir do Senhor porque não deu certo os projetos terrenos. Diga comigo, meus projetos são espirituais. Meus projetos são eternos. Jesus disse: todas as coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas te serão acrescentadas. Todas as outras coisas te serão acrescentadas na medida que você estiver capaz e habilitado para administrar. Pede e Ele te dará. Diga glória a Deus. Nesse mundo, irmãos, nós vamos ter que cuidar da nossa vida espiritual, nós devemos cuidar da nossa confiança no Senhor e nós devemos pedir o tempo todo que precisamos do Senhor. E está entendendo? Diga glória a Deus. Ele não vai te dar tudo de uma vez, Ele te dá uma parte para você continuar pedindo. Por quê? Porque à medida que você pede, você se relaciona. Deus nos manda pedir, é porque quando você pede, quando você ora, você se relaciona com Ele. E por você se relacionar com Deus, você cresce mais, você descobre verdadeiramente o teu valor, você descobre verdadeiramente, irmãos, o que Deus tem para você. E ao mesmo tempo, eu e você, à medida que nós nos relacionamos com o Senhor e nós buscamos a sua face, a gente descobre muito podre na nossa própria vida, e aí a gente nós começamos a nos humilhar para que sejamos purificados daquilo que desagrada ao nosso Pai. Amém, queridos? Porque a comunhão com Deus faz isso. Olha aqui diz mais, versículo 36: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha, irmãos, foi feita a promessa, há bens duráveis na eternidade, há uma salvação eterna para você. Diga glória a Deus. Há perdão de pecado para a nossa vida, há o cuidado do Senhor. Mas muitas das vezes eu e você podemos lutar, enfrentar na hora da prova, na hora das lutas, da guerra. Você pode muitas das vezes enfrentar de peito aberto, irmãos, o perigo e servir a Deus, fazer a vontade do Senhor. Mas sabia, irmãos, que muita gente quando não cai na hora da luta, cai no momento que não tem luta nenhuma. Tem gente, irmãos, que na hora da luta, da prova, estava se humilhando, servindo a Deus em santidade, jejuava. Aí a luta passou, a pessoa saiu do deserto e ela foi agora, irmãos, para o local de vitória, para a terra prometida. Ela saiu do vale, agora ela está no monte, ela estava lá embaixo, agora ela está aqui em cima. Não está faltando mais nada na vida dela. Ela tem comida à vontade, ela tem dinheiro à vontade, ela tem alegria à vontade. E aí, quando ela pensa, ela está longe do Senhor. Tem muita gente que perde a salvação, que perde fé, não é na hora da luta. Alguns perdem na hora da bonança, na hora da prosperidade. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: se está na necessidade, se passar fome, se ter alimento, se ter roupa, se não ter roupa. Tenho experiência em todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, eu e você só vamos poder dizer que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece quando passarmos por todas as situações da vida. Quando você estiver na prova e você passar na prova, quando você estiver na abundância e não abandonar o Senhor. Quantas vezes você já viu pessoas que não tinham nada e serviam tanto a Deus, e aí pegaram um bom emprego, agora não tem mais tempo para vir à igreja, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para se congregar, não tem mais tempo para nada,
do Senhor. Estão igual a igreja lá de Laodiceia. Por isso nós, irmãos, precisamos entender e vigiar, porque a nossa fraqueza pode não ser a necessidade, a nossa fraqueza pode ser a nossa abundância. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode ser quando a gente estiver muito bem, é que nós devemos nos desviar, podemos nos desviar. Não se desvia quando está na prova, mas se desvia quando está na bonança. Então o Senhor, Ele sabe todas as coisas, é por isso que Ele nos dá o que precisamos e não o que queremos. Você entendeu, queridos? Deus vai te dar, por ele ser um Pai amoroso e conhecer todas as coisas, Ele vai te dar o que você precisa. E às vezes as lutas é o que nós precisamos. Às vezes nem não é a resposta, não é emprego, não é isso, não é bênção. Às vezes é prova, é luta que às vezes precisamos no momento. Então Deus sabe todas as coisas e Ele vai nos tratar na medida que estivermos preparados e adequados para nos lapidar, porque Ele não quer que venhamos perder a eternidade, para que nós não venhamos perder, irmãos, essa bênção aqui. Veja o que Ele diz, é muito forte isso. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que alguém que depois de fazer a vontade de Deus se desvia? Perde a promessa, perde a bênção. Então, fique firme. Você está na luta, fique firme. Você está na abundância, continue mais firme. Vigie mais ainda, irmão. Porque quando você não tem nada, ninguém te trata bem. Quando você nada tem, ninguém te trata bem. Mas você quer ser bem tratado? Demonstre que você tem alguma coisa. Demonstre que você tem dinheiro. Demonstre que você tem bens. Comece a andar bacana aí, com roupa do ano aí, com roupa da moda. Comece a andar com sapato caro. Comece a andar no carro bonito, carro caro. Comece a morar em outro ambiente, um ambiente de luxo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver gente te cercar. Você vai começar a ser cercado por tanto bajulador que você não vai nem entender. Não vai ninguém me enxergar, agora todo mundo me enxerga. Ninguém nem falava comigo, agora todo mundo fala. Ninguém está falando contigo, irmão. A pessoa não está falando contigo, está falando com os teus bens. Está falando com o que você tem. Quem fala contigo é aquele que fala quando você está na prova, quando você não tem nada, que vai lá contigo, que te abraça, que está contigo. Esse sim vai falar contigo o tempo todo. Diga glória a Deus. Por isso, nós devemos vigiar. E a palavra do Senhor continua aqui. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Olha aí o apóstolo relembrando. Eles tinham perdido essa fé. Ele demorou muito. Ele vai demorar muito. Ele não veio quando a gente esperava. Aí ele vem restaurar a lembrança, a fé. Ele está voltando, está vindo. Ele não vai demorar, ele vai vir na hora certa. Diga glória a Deus. E a hora certa é a hora de Deus. Aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus não está tardando, Ele está vindo na hora certa. O mundo está vivendo em confusão, mas muitos estão se convertendo no meio dessa confusão, porque os filhos de Deus estão sendo escritos no reino de Deus, estão sendo escritos lá no livro da vida. No meio dessa perturbação toda, das guerras, das tiranias, das injustiças, mesmo no meio de tanta coisa, vem alguém sendo injustiçado, aquela pessoa que está sendo injustiçada, ela tem encontro com Deus, ela descobre, esse mundo só é injustiça, mas tem um mundo melhor para mim, tem um mundo de glória para mim, esse mundo é com Jesus. Amém, meus irmãos? Versículo 38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé. Continue firme, continue confiando, mas saiba disso, que se você desistir da sua fé, se você desistir da sua confiança, não será considerado justo diante do Senhor, porque nós não temos justiça própria, a nossa justiça vem de Deus, e a nossa fé em Cristo é que nos justifica, que nos leva a tomarmos posse da obra de Jesus em nossa vida. Diga glória a Deus. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer naqueles que desistem do caminho. Diga assim, diga para o irmão que está ao seu lado, irmão, não desista da sua fé. Diga para ele, não desista da sua fé. Não abandone o caminho. Amém, meus irmãos?
às vezes é luta, muita dificuldade, são perdas. Mas lembre-se, você não foi salvo para viver neste mundo, você foi salvo para viver no céu. Diga glória a Deus. Você foi salvo para morar na Nova Jerusalém. Tudo neste mundo é passageiro e o Senhor cuidará dos seus servos. E finalmente, olha o testemunho aqui do apóstolo, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele vem relembrar tudo isso aqui. A obra de Jesus não foi para nos dar certo alívio, não foi para nos prosperar, não foi por este mundo, foi pela salvação da nossa alma. O sacrifício dele foi para a salvação da nossa alma. Tudo que ele passou foi para salvar a nossa alma. Então tome posse da salvação, meu irmão. Tome posse da vida eterna. Com farinha ou sem farinha, com açaí ou sem açaí no seu prato, sirva o Senhor. Seja fiel a Deus em todo tempo. Com carne no prato ou sem carne, com ovo ou sem ovo, seja fiel ao Senhor. Nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus, irmãos, por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele tem para nós. Nós o servimos porque Ele é a razão da nossa vida. Quem serve ao Senhor aqui, você é a razão da sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a orar, em nome de Jesus. Talvez os seus olhos estavam voltados para um lugar diferente. Quem sabe o seu olhar estava voltado para este mundo, mas o Senhor está dizendo: olha para mim, olha para Jesus, porque é Jesus que é o importante agora. Amém? E eu quero fazer